Olá a todos, eu sou Maria Aparecida de Souza e trabalho na Agência USP de Inovação, no setor de propriedade intelectual. Minha contribuição hoje para vocês vai ser sobre marcas e patentes. A Agência USP de Inovação é um órgão da Universidade de São Paulo. Na agência nós promovemos a interação entre o que é desenvolvido na universidade e a sociedade, as empresas, as demais instituições. E uma dessas formas de colaboração é a proteção dos resultados das pesquisas que aqui são desenvolvidas. Claro que protegê-las para oferecer à sociedade para que façam um bom uso dessas patentes. Então nós promovemos licenciamentos das nossas tecnologias, essas tecnologias vão chegar ao acesso de toda a comunidade, que vão poder adquirir bens e produtos desenvolvidos na universidade e claro que toda a sociedade sai ganhando. Nós podemos ajudar na criação de novas empresas, na criação de novos empregos, novos parceiros, ou seja, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. Eu vou falar sobre alguns conceitos que vocês também vão encontrar na internet. O principal enfoque vai ser mostrar a importância de usar o que a legislação de patentes e de marcas no Brasil permite que nós possamos fazer. Então não adianta nós seguirmos uma legislação se nós não entendermos os benefícios que nós podemos ter a partir dela. Bom, primeiro é importante nós definirmos o que é a criação. Bom, pela lei de inovação, entende-se como criação uma invenção, um modelo de utilidade, um desenho industrial, programa de computador, entre outras formas de desenvolvimento do ser humano. São atividades desenvolvidas e que chegam a determinadas tecnologias. E de acordo com cada característica dessa tecnologia, dessa criação desenvolvida, eu vou ter uma determinada aplicação e vou ter uma determinada forma de protegê-la também. Já na lei de direito autoral, as criações elas são definidas como do espírito, aquelas que o ser humano desenvolveu, são relacionadas a obras intelectuais e que estejam expressas por qualquer meio. Ou seja, eu não posso entender como criação uma simples ideia. A partir do momento que eu tenho uma ideia, eu vou desenvolvê-la e posso chegar, por exemplo, num livro ou numa música. Isso sim é a minha criação que eu vou poder usufruir, permitir a divulgação aos outros e, claro, vou me beneficiar dessa criação, né? O criador, sempre que ele concebe algo novo, ele quer apresentar a toda a sociedade, seja uma música, seja uma invenção, seja um programa de software, um programa de computador, tudo isso para que a sociedade possa conhecer, reconhecer o seu trabalho e que ele possa ser valorizado pelo que ele fez e também a sociedade tenha acesso a esse conhecimento. Importante a gente entender também o que é inovação. Nós não podemos dizer que, obrigatoriamente, uma criação ela vai ser uma inovação. Ela pode ser. Uma inovação ela deve ser entendida como algo que eu consigo trazer ao acesso da sociedade. Então, se eu faço uma obra, seja ela de qualquer natureza, uma música, um software, uma invenção, se eu criar isso e não mostrar a ninguém, ela não for usada por ninguém, eu só criei, mas eu não inovei. A partir do momento que a minha criação passa a ser utilizada, passa a ser útil às pessoas, aí sim eu posso dizer que a inovação aconteceu. Então, de uma forma geral, nós dizemos que enquanto a pesquisa é a transformação do dinheiro em conhecimento, a inovação é a transformação desse conhecimento em dinheiro ou em recursos sociais também, não só em termos financeiros, mas em benefício para que a sociedade usufrua deles. Bom, vamos falar do sistema de patentes então, sistema de propriedade intelectual, na verdade, que contempla as patentes. Para que nós entendamos, alguns termos eles são usados equivocadamente. Hoje nós vamos ver a diferença entre marcas, entre patentes. Todos esses termos estão relacionados à propriedade industrial. Existe uma lei que trata de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, repressão à concorrência desleal e segredo industrial. Essa lei é a lei de propriedade industrial. Também existem outras, então existe uma lei para direito autoral, quando nós estamos falando de música, livros, poemas, novelas, todas as criações, existe uma lei específica que designa como deve ser o tratamento dela. Mesma coisa para software. Software no Brasil não é patenteado, ele é entendido como direito autoral, tem uma lei específica. Cultivar
também nós vamos obter proteção junto a um órgão específico do Ministério da Agricultura. Conhecimentos tradicionais, que são aqueles provenientes de uma determinada comunidade, é uma lei mais nova, né? Tá um assunto que está começando a ser discutido de uma forma mais ampla. E uma lei nova também é sobre a topografia de circuitos integrados, ou seja, novos circuitos, novos chips que são desenvolvidos. Existe uma lei que dá um tratamento adequado a esse tipo de criação. Então, todo esse conjunto de lei, ele está sob o sistema da propriedade intelectual. Então, o conjunto de propriedade intelectual vai abranger todas essas formas de criação. E como é que eu vou utilizar o sistema de propriedade intelectual? Vejam que o sistema de propriedade intelectual, ele é adotado em nível internacional, não foi o Brasil quem criou. Ele vem de convenções internacionais há mais de 300 anos. Claro que cada lei foi criada num determinado momento, cada país aderiu em determinado momento, mas o Brasil sempre foi pioneiro em aderir aos acordos internacionais sobre propriedade intelectual. Claro que o sistema também não é totalmente eficaz, ele não é isento de erros, obviamente, é um sistema legal, mas nós temos que conhecer esse sistema para tirar o melhor proveito possível. Por isso que é a importância do que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, nós vamos falar sobre algumas proteções e prazos que a lei permite. Então, em patentes, nós vamos ver que ela tem um tempo determinado, patente de invenção dura 20 anos, depois desse prazo ela fica em domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode usar livremente, que não vai estar infringindo a patente do outro. Nós temos marcas também, a marca é uma forma de proteção que eu posso renovar, ao contrário de patente que eu não posso renovar, marca eu posso. Quando eu peço um registro de marca, ele vai valer por 10 anos, depois desse período, assim que estiver acabando o 10º ano, eu já peço uma renovação por mais 10 anos e assim eu posso fazer quantas vezes eu entender que deve ser protegido e que eu vou estar utilizando a minha marca. O registro de software, embora nós não conheçamos nenhum software que dure 50 anos, né, que não se torne obsoleto, alguns duram meses apenas, mas o registro é concedido por um período de 50 anos a contar de janeiro subsequente à solicitação. Então, são alguns exemplos de prazos legais para eu obter proteção da minha criação. Inicialmente, nós vamos falar sobre marcas, tá? E depois sobre patentes. As marcas, nós não estamos falando em invenção, nós estamos falando de um sinal que vai distinguir um produto ou um serviço. Hoje, quando nós vamos ao mercado ou no dia a dia na rua, os primeiros sinais que nós vemos no nosso dia a dia, desde ir à padaria comprar um pão, ou uma roupa, ou um carro, são exatamente as marcas. Então, no Brasil é entendido como todo sinal que vai distinguir o meu serviço, o meu produto de um outro, porque a base é trazer para o meu produto, para o meu serviço, uma identificação específica, chamar a atenção do consumidor. Eu quero que ao ver a minha marca, o consumidor entenda as qualidades que eu quero passar com aquele produto ou serviço. Essa é a grande importância da marca. É por meio da marca que o consumidor tem esse primeiro encontro com o produto ou serviço que ele deseja. Então, claro que criar marca é uma coisa muito importante, mas que também criar só a marca não adianta, eu devo protegê-la por meio de um registro. O registro ele é obtido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Como eu mencionei, ele vai valer por 10 anos e depois pode ser renovado quantas vezes necessários por mais 10, sempre pelo mesmo período. Mas existem algumas regras para o que eu posso e o que eu não posso proteger. Por exemplo, no Brasil, nós não temos marcas sonoras, ou seja, todas as marcas do Brasil, elas vão ser um sinal escrito em alguma coisa. Eu não tenho, no caso da Harley Davidson, nos Estados Unidos é permitido que eu proteja o som da moto Harley Davidson, é uma marca sonora. No Brasil nós não temos esse tipo de marca. Temos também em outros países as marcas olfativa, por exemplo, o perfume Chanel número 5. No Brasil também não temos essa categoria de marcas, mas para vocês entenderem que existe uma legislação muito ampla e que o Brasil tem regras claras do que pode e o que não pode ser registrado como marca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, nós temos que verificar marcas de um terceiro,
para não acabar incorrendo em erros de uso indevido de uma marca já registrada ou de pedir proteção para uma marca achando que ela é nova e na verdade ela já existe. Então, é importante ter uma marca? Com certeza, é válido, o processo é simples. Hoje é feito por meio eletrônico junto ao INPI, não é tão caro, dá para uma pessoa, a própria pessoa fazer esse pedido e acompanhá-la, porque isso também é bastante importante, não adianta pedir a marca e esquecer, tem prazos legais e taxas legais para serem pagas, então tem que ficar atento durante o processo. Mas eu tenho algumas considerações, algumas orientações para ajudar na definição da marca a ser registrada. Tá? Bom, as marcas elas são divididas de acordo com a sua origem e ao seu uso. Então eu trouxe alguns exemplos, no Brasil nós vamos ter marcas de produto, marca de serviço, coletiva ou de certificação. As marcas de produto, como o próprio nome já diz, claro, elas vão distinguir um produto de outro. Eu tenho alguns exemplos, posso distinguir um chocolate de uma empresa do outro chocolate, ou um queijo. As marcas de serviço, elas vão distinguir, no caso, um aporte, um serviço que eu presto, que a minha empresa presta à sociedade. No caso dos bancos, dos restaurantes, nesses lugares eles não oferecem um produto em si, eles oferecem serviço, por isso é dita marca de serviço. Além disso, nós temos as marcas coletivas, que vão identificar, na verdade, produtos ou serviços de uma determinada entidade ou de um determinado grupo. Então, são as associações, cooperativas, elas vão registrar, mas em nome do grupo, não é de um único titular, de uma pessoa jurídica ou física. Nós temos também a certificação. As marcas de certificação, elas vão mostrar que um produto ou um serviço atende uma determinada conformidade. Então, mais conhecidos são os do Inmetro, da ABNT, de normas técnicas, né? Então a gente sabe que todo produto ou serviço que levar essa marca, ele está em conformidade com alguma legislação, alguns requisitos ou especificações técnicas. Primeira coisa, então, eu tenho que identificar se a marca que eu vou proteger, ela vai ser ou de produto, ou serviço, ou coletiva, ou de certificação. Além disso, quando eu falo em marca, eu mencionei que uma marca é um sinal que vai distinguir um produto ou serviço de outro. Quando eu falo em marca, eu devo pensar não só num nome ou não só numa figura. As marcas, na verdade, elas podem ser nominativas, quando eu tenho apenas um nome, é apenas um sinal composto por palavras ou combinação de letras, mas eu tenho também marcas figurativas, que eu tenho exatamente o desenho. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, de uma indústria de calçado e uma de computadores, mas posso também ter as marcas mistas. O que é isso? São aquelas marcas, são aqueles sinais que eu tenho tanto palavras, quanto um símbolo, quanto um desenho que acompanham. É o conjunto de ambas, ou então eu tenho um conjunto de letras estilizado com uma determinada arte. Então, são marcas mistas. E, além disso, existem também, não são tão comuns, mas existem as marcas tridimensionais. Essas marcas, o formato da própria embalagem já está dizendo qual é a minha marca. Eu tenho exemplos de cremes dentais e de perfumes. A garrafa da Coca-Cola, por exemplo, também foi solicitada por aquela empresa o registro de marca tridimensional, porque ao olhar o formato, o que estava em relevo naquela garrafa, você já identifica o próprio produto, que era, no caso, o refrigerante Coca-Cola. Então, ao registrar a minha marca, eu vou ter que identificar essas formas de apresentação, a natureza da marca. E, além disso, eu tenho que seguir alguns passos. Primeiro, eu tenho que verificar a legitimidade do requerente. O que é isso? Pela nossa legislação, só pode requerer uma marca aquela empresa ou uma pessoa física habilitada para tal que desenvolva aquele serviço ou produto. Por exemplo, eu tenho uma farmácia. O meu estatuto da empresa, meu contrato social, prevê atividades de farmácia. Então, a marca que eu for registrar da minha farmácia só vai ser usada, só pode ser usada para fins de farmácia. Eu não posso usar para uma outra atividade. Se eu tiver um banco, eu não consigo obter, não posso tentar requerer, mas eu não vou ser contemplado com o registro de uma marca, por exemplo, para uma loja de perfumes. Por quê? O meu contrato social prevê que eu desenvolva atividade
naquela área específica. Isso é legitimar o requerente. A lei diz que eu preciso comprovar que eu atuo na área, com aquele serviço ou produto, de acordo com a marca que eu estou pedindo. Ou seja, a marca tem que estar de acordo com o meu contrato social da empresa. No caso de pessoas físicas, se for um advogado, ele vai pedir marca atrelada a isso e vai comprovar a atividade por conta da OAB, ou um engenheiro, comprovando com o CREA, por exemplo. Eu sempre tenho que legitimar dizendo que eu posso exercer aquela atividade para qual minha marca vai ser registrada. Também eu preciso verificar se a marca já não foi registrada por uma outra pessoa. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu posso fazer uma busca junto ao site do NPI. No site eu posso fazer busca pelo próprio nome ou por radicais e ele vai me trazer uma lista de tudo que já existe registrado. Se eu tiver uma marca que está registrada por uma outra finalidade completamente distinta da minha, eu posso até tentar esse registro e eu vou dar alguns exemplos para elucidar melhor isso. Mas o ideal é que você registre uma marca que não exista no mercado. Claro, se você quer distinguir o seu serviço e produto do outro, você não vai fazer nada igual. E também para não correr riscos de sofrer processo de uma outra empresa que já tem aquela marca registrada, mesmo que não seja para a finalidade que você deseja usar. Além disso, é importante a gente lembrar que quando eu crio uma empresa, eu faço um registro na JUSESP, né, que é a Junta Comercial do Estado. No caso aqui em São Paulo, JUSESP. Posso verificar junto à JUSESP se aquela marca que eu vou registrar já não foi pedida para outro, mas é diferente, não vamos confundir registro de marca na junta comercial com registro de marca junto ao INPI. São finalidades distintas e também a territorialidade é diferente. O registro na junta comercial, ele vai para o Estado, que eu pedi. O registro junto ao INPI me dá proteção em território nacional. Então, o registro na junta é para eu abrir a minha empresa. O registro de marca vai me dar o direito de somente eu, detentora da marca, utilizar ou licenciar aquela marca para alguém, mantendo a exclusividade sobre aquela determinada marca. Então, são fins distintos, são órgãos distintos que vão me conceder os registros. Então, há uma certa confusão, mas tentando esclarecer e evitar erros, vocês podem verificar na junta se há o registro, mas principalmente usar a base do INPI para ver se aquela marca não existe. Depois de feita essa verificação, eu vou determinar a natureza, ou seja, a minha marca é de produto ou de serviço, por exemplo. Como vai ser a apresentação da minha marca? Ela é nominativa, ela é mista? A sugestão é que vocês tentem normalmente marca mista. Por quê? A marca nominativa, ela tem as chances dela ser igual a de alguém, ela é muito maior do que uma marca mista. Por quê? A marca mista ela é um conjunto de sinais, palavras e figuras. Então, ter um conteúdo, um conjunto de palavras e símbolos exatamente igual, a chance disso é bem menor do que ter palavras iguais. Principalmente hoje em dia, que as pessoas usam as palavras de uma maneira, de forma rotineira para os seus produtos e para os seus serviços, e isso vai implicar com certeza em trazer confusão. Então, verifiquem essa forma de proteção, sugiro então a marca mista. Outro item importante é verificar. No NPI eu posso registrar a marca colorida ou em preto e branco. Se eu registrar a minha marca colorida, ela vai valer exatamente naquelas cores em que eu pedi. Uma sugestão também, você pode fazer a colorida, mas prefira em preto e branco. Por quê? A preto e branco você está protegendo a sua marca, mas a proteção ela não deixa de ficar um pouco mais abrangente, porque seria como o contorno de uma forma geral, mas já em preto e branco. Então, é uma maneira melhor de pedir essa proteção. Você pode optar entre colorida e preto e branco. Se você mudar a cor, você não vai ter problema para pedir um novo registro, por exemplo. Também esclarecer que, quando eu vou registrar uma marca, como é que eu vou saber para que tipo de serviço ou produto ela vai ser usada? Existem classes de marcas, então existe uma coisa chamada Classificação Internacional de Marcas. É um código e vocês vão encontrar 45 marcas. Da classe 1 até a classe 34 são todas marcas de produto. Então, se você quiser registrar uma marca de produto, você vai olhar
É a classe 1, é a classe 2. Cada classe, ela trata de um respectivo assunto. Por exemplo, a classe 16 é o registro para marcas de produto em papelaria. Então, se eu vou registrar serviços de papelaria, eu vou na classe 16, tá? Vou agora, a minha marca é de serviço, então da classe 34 a 45, eu presto serviços, eu tenho um banco, logo eu vou achar a classe de serviço correspondente a banco. Eu trabalho com telecomunicações, a classe 38 é exatamente para telecomunicações. Então, se a minha empresa desenvolve atividades de telecomunicações, é na classe 38 que eu vou pedir o meu registro. E por que isso? Porque, como eu mencionei, a lei determina que o registro ele tem que ser específico na área de atuação que eu exerço no mercado. Então, se eu pedir em telecomunicações, a minha marca vai estar protegida para aquele serviço. Tem detalhamentos, é claro, você pode trabalhar com multimídia, você pode trabalhar com TV, com rádio. Então, na hora de fazer o registro, existe um formulário e tem como você identificar e especificar exatamente que tipo de produto ou serviço você vai fazer. Ao mesmo tempo, isso vai permitir distinguir de outras possíveis marcas. Um exemplo, nós temos Gol, que é uma marca para carro, para automóveis, e nós temos Gol linhas aéreas. Por que as duas conseguem conviver no mercado sem causar confusão? Bom, nós sabemos, quando eu vou ao aeroporto e pego Gol, linhas aéreas, estou falando de avião, de viagem, de serviço, são aerolíneas, né? E quando eu vou viajar, o carro Gol é o carro em si, é o produto da marca Gol. Então, ambas existem e convivem no mercado sem causar confusão. Além disto, a forma de apresentação da Gol, linhas aéreas, é diferente da forma de apresentação da marca Gol de automóveis. Então, esses são detalhes que eu estou mencionando para ajudá-los a distinguir e identificar marcas que vocês possam para registrar para a empresa de vocês. É muito importante fazer essa análise antes do registro. Como eu mencionei, ele é todo eletrônico junto ao INPI, podem requerer pessoas brasileiras ou estrangeiras que detenham um procurador aqui e que atendam, claro, a nossa legislação. Todas as marcas são registráveis? Nós temos um artigo na lei que diz o que pode e o que não só pode ser registrável como marca. Em linhas gerais, é importante lembrar, eu não posso registrar uma marca que fala de uma qualidade de um produto em si. Por exemplo, molho de tomate, tomato. Obviamente que molho de tomate leva tomate. Mesmo que tomato não esteja escrito em português, mas todo mundo está associando molho de tomate ao que tem dentro da latinha. Então, a marca tomato não poderia ser registrada, mesmo que ela existe, nós podemos até ver no mercado, mas ela não seria uma marca registrada, ou seja, qualquer um poderia copiar. O detentor dessa marca não tem como impedir porque ela não é registrada. E ela não seria registrada porque a nossa lei diz o seguinte, que eu não posso registrar algo que fale sobre uma característica do produto. Então, molho de tomate, tomato, não posso. Ou então, perfume cheiroso. Presume-se que todo perfume seja cheiroso. Logo, a palavra cheiroso não pode ser registrada como marca para um determinado perfume. E se eu fizer uma marca mista? Posso? Sim, é uma alternativa, né? Você vai colocar cheiroso, mas com uma arte em volta para caracterizar que não é a palavra cheiroso sozinha a sua marca, é um conjunto de palavras e arte em volta, por exemplo, ou no meio, que vai estar identificando o seu produto. Então, esse é um dos itens. Também nós não podemos, claro, registrar termos que sejam ofensivos a outro, em que fale de religião, enfim, termos que cause constrangimento a outro, a lei não permite. Não posso registrar também cor, número, símbolos nacionais, brasões, medalhas, são sinais não registráveis. A nossa legislação é um pouco diferente, ao invés de dizer o que pode registrar como marca, ela diz assim, não são registráveis como marcas. Mas essa lista do que não pode registrar, vocês vão encontrar na legislação de marcas e patentes, ela está disponível na internet, é só jogar lei de marcas, vocês vão achar, a 9279-6 de 96, é a lei que trata de marcas e de patentes também. Então, eu recomendo a vocês que usem o registro de marca para identificar o produto ou serviço da sua empresa. Cuidado, não gerem marcas que trazem
ao seu consumidor uma falsa impressão do seu produto ou do seu serviço, que possa trazer confusão. Pense no seu público-alvo. Não adianta você criar uma marca extremamente complicada que o seu cliente não vai conseguir nem falar, se você quer que a sua marca fique marcada, fique registrada na memória do consumidor. Se você fizer isso, a sua estratégia não vai estar sendo muito feliz. Então, busque marcas que promovam essa identificação fácil entre o produto e o serviço que você quer levar, que permita uma memorização rápida. Pensem também que dependendo do produto, do serviço, da sua área de atuação no mercado, você vai ter marcas que você quer que dure a vida toda. E você vai ter marcas, por exemplo, no caso de perfumaria, que às vezes vai durar 2 anos apenas, aquela marca vai durar 2 anos e depois você vai substituir por outra. Então, na hora de criar uma marca, pense também sobre isso. Que atributos você quer que a sua marca venda? Que atributos você quer que ela traga de benefícios para o seu negócio? Esse deve ser o primeiro pensamento na hora de escolher a sua marca. E eu desejo que vocês utilizem da melhor maneira possível esse sistema, prático, simples. O NPI tem demorado em média 1 ano e meio para conceder uma marca, mas a partir do momento que você pede o registro, você tem a prioridade. Quem pedir depois de você não vai conseguir. Então, por isso que é importante pedir o quanto antes, desde que você já crie sua empresa, você já peça logo esse registro de marca para garantir os seus direitos junto aos seus consumidores. Bom, agora nós vamos, parando de falar um pouco de marca, nós vamos falar um pouco sobre patentes. Então, vocês vejam que nós falamos sobre marcas, que é um sinal que vai identificar um produto ou um serviço. Agora, nós vamos falar de uma forma de proteção que é diferente. Nós vamos proteger agora uma criação humana, que é uma invenção. Então, é disso que nós estamos falando agora. Patente não é de nome. Nome nós registramos a marca. Não registra-se, não existe, eu vou patentear a minha marca. Isso não existe. Eu registro uma marca, como eu mencionei até agora, e eu patenteio invenções, que é o nosso próximo assunto. E como é que patente está relacionado com inovação? Como eu mencionei, só criar algo não garante inovação. Eu tenho que garantir que isso vai para o mercado e as pessoas vão estar utilizando. Então, por que nós buscamos essa inovação? Primeiro, queremos chegar a novos produtos e a sociedade usar. As empresas têm necessidade de diversificar o seu portfólio de produtos. Claro que a inovação, quando acontece a inovação, é uma forma de fazer essa diversificação. Além disso, eu quero aumentar as minhas vendas, a minha participação na parcela do mercado e, claro, evitar o declínio da minha empresa. Quero também aumentar a lucratividade, concorrência, eu quero enfrentar a concorrência que existe. Além disso, um assunto em voga hoje seria a redução dos impactos ambientais. Ou seja, nós estamos vendo que as pessoas estão falando mais sobre sustentabilidade, cuidar do planeta, reutilizar, reciclar. São palavras-chave que a sociedade está usando. Então, eu busco inovação também para ter processos menos poluidores, para ter tecnologias mais limpas, né? E a inovação que vai me ajudar a chegar nessas respostas que eu busco. Além de outros fatores que fazem com que as empresas, a sociedade busque inovação. E aí, fazendo um paralelo com a patente ela vai ser essa ferramenta que pode ajudar a inovação a acontecer. Por quê? Quando eu faço uma patente, eu vou garantir um monopólio de 20 anos, ou seja, somente eu, detentora da patente, durante esse período posso produzir, utilizar ou licenciar para um terceiro comercializar a minha criação, a minha invenção. O meu concorrente não pode fazê-lo durante esse período. Então, eu vou garantir, vou usar como ferramenta para que essa inovação aconteça. Bom, e se a minha criação, a minha patente não chegar à sociedade, ao uso da sociedade? A inovação não posso dizer que ela aconteceu. Além disso, com a patente eu vou permitir a quem a desenvolveu o retorno financeiro. Por quê? É muito simples isso. A indústria farmacêutica, para ela investe milhões para chegar no novo medicamento. Milhões e muitos anos. Claro que ela imagina ter lucro e ter um retorno com o investimento de milhões feito. E como é que ela vai recuperar isso? Por exemplo, por meio da patente. Com a patente, somente ela vai poder, naqueles 20 anos, colocar no mercado aquele produto.
O concorrente que não investiu nenhum centavo não vai poder copiar, colocar no mercado a um preço mais barato e praticar uma concorrência desleal. A patente vai dar esse tempo para a empresa reaver o investimento feito e, claro, os seus lucros também. Após esses 20 anos, qualquer um pode produzir e comercializar. São os nossos genéricos. Os genéricos são medicamentos que no passado tiveram patentes, ficaram protegidos por 20 anos. Depois disso, todos puderam, a empresa que desejasse poderia produzir e comercializar. Esse é um exemplo. Além disso, a patente ela contribui para o desenvolvimento tecnológico da humanidade e que a sociedade tenha acesso aos resultados de pesquisa. De que maneira? Todas as patentes, depois de 18 meses de depósito, elas vão estar disponíveis em bancos de patentes, que eu acesso online. Ou seja, eu consigo ler um documento de patente na íntegra, eu vou ver tudo que uma outra pessoa desenvolveu, qualquer pessoa no Brasil ou no resto do mundo, eu consigo acessar o conteúdo daquela patente. Posso usar para fins comerciais? Não, mas eu posso usar para fins de pesquisa. Então isso é muito importante na indústria, que faz P&D, muito importante na universidade, porque eu não vou partir do zero para começar a minha pesquisa, eu vou começar a partir do ponto que eles pararam, ou seja, não estou usando indevidamente a patente, mas estou usando para novos projetos, e isso é uma grande contribuição das patentes. Ela me permite partir do ponto que alguém parou e não reinventar a roda e precisar começar do zero, o que necessitaria mais recursos e tempo. E além disso, a patente ela valoriza a atividade científica, você vai ser reconhecido pelo trabalho feito, o nome de quem desenvolveu são os inventores também aparecem, e ela impede que esse trabalho científico seja copiado de forma indevida, a não ser que tenha uma licença da patente para uma empresa fazer. Então, mencionado os aspectos positivos, esses objetivos gerais da patente, vamos entender como é que ela funciona. Bom, a patente ela vai me dar o direito de impedir um terceiro de explorar a invenção, da qual eu sou titular da patente. A proteção é territorial, ou seja, se eu pedir uma patente no Brasil, ela me dá proteção no território brasileiro. Se eu quiser proteção em outros países, eu posso fazê-lo? Sim, eu posso, eu tenho prazos específicos para isso. Entro no meu país, eu tenho 12 meses para entrar em outro que eu deseje, que eu vá desejar proteção. Isso pode acontecer normalmente. Depois disso, eu ainda tenho até o 18º mês eu consigo entrar em cada país, mas passado esse período não é mais possível, porque eu não vou atender a um dos requisitos legais que nós vamos falar agora. Então, existem formas de proteger no Brasil, e se eu quiser proteger em outros países também, eu tenho que fazer os procedimentos em cada um que eu desejar. Além disso, a patente não pode ser renovada, ela vai durar 20 anos a contar da data do depósito e não da concessão. E passados esses 20 anos, todo mundo pode usar livremente. O que eu preciso para patentear? Bom, nós não patenteamos ideias. Uma invenção nasce com uma ideia, mas eu não patenteio ideia. Eu patenteio a concretização da minha ideia. Isso quer dizer que eu tenho que chegar num protótipo? Não. Isso quer dizer que eu tenho que ser capaz de descrever a minha invenção de forma que um técnico no assunto a reproduza. Claro que o examinador do NPI que analisa patentes não tem um laboratório para ficar reproduzindo as invenções, mas é o texto da lei, ou seja, eu tenho que contar a minha invenção, mesmo que ela não tenha um protótipo, eu tenho que contá-la de maneira que ela seja entendida como aquele desenvolvimento, aquela concretização realmente acontece. Então não adianta colocar só uma ideia e pedir proteção, porque na verdade você está contando a sua ideia e não vai proteger nada. O NPI vai dizer que não protegemos ideias no Brasil, protegemos invenções. Quais são os requisitos legais? Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Esses são os 3 requisitos obrigatórios para eu ter uma patente. Eu vou explicar cada um deles, começando pelo mais subjetivo, que é atividade inventiva ou ato inventivo, e depois eu vou diferenciar para vocês entenderem. Bom, primeiro, a atividade inventiva, ela se refere ao fato da invenção não poder ser óbvia, ou seja, eu não posso criar algo que foi deduzido a partir do que já existe. Tem que ser algo que realmente, para um técnico no assunto, não aconteça de maneira óbvia, dedutível. Isso realmente é subjetivo, vai depender da análise de tudo que já existe, dos documentos anteriores, das patentes existentes,
dos produtos existentes no mercado, mas realmente o cerne para essa identificação desse requisito é: não posso ser capaz de chegar ao resultado da minha invenção de uma maneira óbvia para um técnico no assunto. Esse é o requisito de atividade inventiva. Outro requisito obrigatório é a aplicação industrial. O que é isso? A minha patente ela vai se referir a um produto, um processo, a uso, algo que eu possa reproduzir, que tenha reprodutibilidade. Então eu faço uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vou chegar sempre no mesmo resultado. Uma obra de arte, por exemplo, não atenderia ao requisito de aplicação industrial. Ela é única. Eu não posso fazer embatelada esperando que seja uma obra de arte. Ela é única, logo não atenderia a este requisito de aplicação industrial. Além disso, outro requisito obrigatório é a novidade. O que quer dizer novidade para patente? Ser inédito, só que ser inédito em nível mundial. Enquanto a proteção da patente vale para o país onde eu pedi, para o território onde eu pedi, o requisito novidade, ele deve ser atendido no mundo inteiro, ou seja, eu não posso ver uma invenção nos Estados Unidos, chegar aqui, vou pedir patente porque não tem no Brasil. Ela tem que ser nova, ela não pode existir nem nos Estados Unidos, nem em qualquer outro lugar. Ela tem que ser inédita em nível mundial. Esse é um dos requisitos legais. A lei brasileira, ela tem um chamado período de graça, previsto no artigo 12. O que é isso? O período de graça é um período de 12 meses que o NPI concede para que você, mesmo tendo feito uma divulgação, você possa entrar com um pedido de patente que ele vai ser considerado novo. Por exemplo, apresentei meu catálogo do produto numa feira em julho de 2011. A lei me concede até julho de 2012, ou seja, um período de 12 meses, para entrar com um pedido no INPI que ele vai ser considerado novo, desde que a divulgação tenha sido feita pelo próprio inventor ou uma pessoa autorizada formalmente por ele. Então vejam que é um recurso paliativo. Ela me ajuda a proteger no Brasil algo que eu já divulguei dentro do período de 12 meses. Por que é paliativo? Porque não são todos os países que possuem esse período de graça. Por exemplo, a Europa não tem, o Japão não tem. Então, se você divulgou sua invenção hoje, e essa divulgação pode ser oral, escrita, uma entrevista que você dê, você divulgou a sua invenção, ela está deixando de ser nova. Por isso é importante primeiro pedir a patente e depois divulgar. Isso pode ser feito, não traz prejuízo. Mas o inverso, sim. O inverso vai impedir que você consiga uma patente, porque ela não vai ter o requisito novidade, que é obrigatório por lei. Tá? Então, nós falamos da novidade, eu trouxe aqui um exemplo. Aqui, essa é a patente do pedido do telefone. Esse original foi tirado do site do USPTO, que é o Escritório Americano de Patentes, vocês podem ter acesso. E, em 14 de fevereiro, Elisha Gray pediu a patente do telefone. Mas nós sabemos que nós aprendemos que quem inventou o telefone não foi Elisha Gray, foi Graham Bell. Como isso aconteceu? Conta a história que no mesmo dia, ambos depositaram um pedido de patente do telefone, porque os dois já pesquisavam um bom tempo para chegar nessa solução de uma comunicação à distância entre pessoas em locais diferentes. Mas o que aconteceu? O Graham Bell depositou o pedido primeiro. O dele era novo, era inédito. Depois de 2 horas chegou o Elisha Gray, mas não tinha mais novidade, porque vale quem depositou primeiro. Era novo, Graham Bell correu, depositou primeiro, Elisha Gray não pôde mais obter a sua patente, porque não atendia ao requisito de novidade. Então, vocês observem como isso é importante. Essa aqui é uma figura do próprio telefone. E aqui eu trago para vocês a diferença entre as duas formas de patentes existentes no Brasil. Nós podemos ter patente de invenção e patente de modelo de utilidade. A patente de invenção foi, por exemplo, concedida ao Graham Bell com o primeiro telefone. Ou seja, era um aparelho capaz de transmitir e receber sons através de um cabo elétrico. Essa é uma foto do primeiro telefone. Ele obteve uma patente de invenção. Era novo? Com certeza. Ninguém tinha feito nada igual. Tinha atividade inventiva? Também. Ele teve que fazer todo um trabalho para conseguir chegar nos resultados dele, e esses resultados não eram dedutíveis a partir de tudo que já existia. Então, tinha atividade inventiva. Tinha aplicação industrial? Sim, ele podia fazer quantos telefones ele quisesse, em série,
todo mundo poderia adquirir o telefone dele. Então ele atendeu aos 3 requisitos de patentes e por isso ele conseguiu uma patente de invenção válida por 20 anos. Além disso, nós temos no Brasil a patente de modelo de utilidade. O que seria modelo de utilidade? É uma patente para um aperfeiçoamento em algo que já existe. Então é uma patente sempre para objeto. Primeiro telefone, patente de invenção. Alguém verificou que esse primeiro telefone ele não era muito prático para ser usado, porque o dispositivo onde eu falava e ouvia era exatamente o mesmo. Alguém teve a brilhante ideia de criar um telefone que tivesse uma parte onde eu falaria e outro dispositivo para ouvir, o que simplificou a sua utilização. Como vou proteger isso? Não poderia ser patente de invenção, por quê? O conceito de criação ou transmitir e receber sons através do cabo elétrico era o mesmo. O que mudou, o que foi melhorado foi o seu funcionamento, porque eu criei mais partes, eu criei uma parte só para falar, outra só para ouvir, eu melhorei o seu funcionamento. Então, quando eu melhoro algo que já existe, eu posso pedir uma patente chamada de modelo de utilidade. Essa patente ela vale por 15 anos, a de invenção vale por 20 e a de modelo de utilidade vale por 15 anos. Outras diferenças é que patente de invenção eu posso proteger processo, produto e uso. No caso de modelo de utilidade, só tem proteção para um determinado objeto. Nunca vai haver patente de modelo de utilidade, por exemplo, para o uso ou para um processo. Então, são as duas formas de patentes existentes no Brasil. Eu tenho que atender os 3 requisitos legais. E, além disso, nós temos também no Brasil um artigo 10 da nossa legislação que ele não considera nem invenção nem modelo de utilidade algumas formas de criação. Então, mesmo que seja novo, ela não vai ser considerada como patenteável. E o que não seria patenteável no Brasil? Por exemplo, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. Os simples atos de descobrir, ele não vai garantir uma patente. Eu já identifiquei algo que existe na natureza. Logo, eu não criei aquilo, eu descobri. Então, isso não é patenteável no Brasil. Concepções puramente abstratas, então eu não posso ter elucubrações filosóficas, por exemplo, e querer proteger por patentes. Existem outras formas de proteção. No Brasil também não patenteamos esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicidade, sorteio e fiscalização, além de obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas. Obras literárias, artísticas são protegidas por direito autoral. Então, não é por patente, eu vou registrar o direito autoral daquela obra. É um outro órgão que vai me conceder esse registro, mas não é patenteado. Programas de computador em si, como eu já mencionei, no Brasil nós não patenteamos software. Nós registramos o código-fonte de um software. Nos Estados Unidos existe patente de software. A maioria dos países não. O Brasil tem uma legislação parecida com os demais países. Então, nós vamos registrar o nosso programa de computador. Se eu fizer uma invenção com um software embarcado, eu protejo a minha invenção e posso mencionar que eu fiz o software. Eu não preciso contar o código-fonte dele para pedir a invenção, porque eu estou protegendo meu equipamento, por exemplo, e não o programa de software. Esse eu posso proteger pelo registro. Além disso, nós não patenteamos apresentação de informações nem regras de jogo. Esses 2 itens não existe nenhuma outra forma de proteção no Brasil. Também não é direito autoral, não existe nenhuma legislação para proteger esse tipo de criação. Outra forma de criação não patenteável no Brasil vão ser as técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Por exemplo, técnica de transplante de coração criada pelo Dr. Zerbini. Ela não pode ser patenteada porque é uma técnica cirúrgica, ela vai ferir o artigo 10. Por exemplo, fui à Amazônia e trouxe uma planta de lá, estou tratando uma determinada doença, então eu quero proteger como eu trato determinada doença. Isso é um método terapêutico, isso também não é passível de proteção no Brasil por patentes. Além disso, não posso proteger o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos. Como eu disse, extrato de planta, uma sequência gênica natural, eu não posso fazer proteção por patentes. Mas se eu usar um extrato de determinada planta
para colocar numa composição farmacêutica, eu posso patentear a composição farmacêutica. Ou então, eu fui à floresta, tirei uma determinada planta e criei um método de purificar o princípio ativo. Eu protejo o método de purificação e posso também, claro, proteger uma composição que contém aquele princípio ativo. Mas o que eu fiz foi uma descoberta. A planta já tinha aquela propriedade, eu identifiquei. Logo, foi a partir de um ser vivo e eu descobri esse fato. Logo, vai ferir o artigo 10, nós não vamos poder patentear. No caso das sequências, a exceção, se elas forem sequências recombinantes, ou seja, houve um trabalho intelectual que eu mudei, alterei a característica dela natural, essa sequência sim, eu posso pedir proteção, desde que ela tenha uma aplicação industrial, que ela não ocorra de maneira óbvia. Então esses foram os requisitos muito importantes para você definir se você pode ou não patentear a sua tecnologia desenvolvida. Mais importante também, quando eu patenteio? Quando eu posso pedir patente? Vou fazer agora, no que vem, daqui a 10 anos? Pensem, vale para quem depositar primeiro. Logo, eu não vou demorar tanto para pedir a minha patente. Mas, por outro lado, só ideias não são patenteáveis. Então, eu preciso do quê? Minimamente de ter algum resultado que me indique que aquela invenção vai funcionar. Podem não ser os melhores resultados, mas eu tenho que mostrar que ela funciona, que eu sei descrever como vai ser esse funcionamento. Aí sim nós podemos dizer que a patente pode ser pedida. Cuidado, tentem fazer ao menos alguns ensaios, porque você pode fazer pré-ensaios, dar uma falsa impressão de que pode funcionar e na verdade quando você testar novamente, isso não vai se reproduzir e o que vai acontecer? Você vai ter gasto tempo e recursos à toa pedindo uma patente que não vai dar em nada. Então, fique atento a esse fator. Claro que depois nós vamos ficar atentos também à questão dos requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Como é que eu identifico isso? Por meio da busca de patentes. Ela é extremamente importante, ela deve ser feita no início de pesquisa visando ou não patente. Qualquer projeto que vocês forem começar, utilizem os dados do banco de patentes, eles são riquíssimos. Eles trazem informações na íntegra de todas as patentes, eu posso fazer essa busca no mundo inteiro. Então eu consigo saber o que uma empresa na Noruega está protegendo, está desenvolvendo. Eu consigo saber o que as empresas de telefonia estão desenvolvendo atualmente no mundo, por meio do banco de patentes. É assim que as empresas conseguem saber o que os seus concorrentes estão desenvolvendo, por meio de consulta a essas bases de patentes mundiais. O que eu ganho em fazer busca? Primeiro, eu vou conhecer tudo que já existe, não vou partir do zero para fazer uma pesquisa e não também vou gastar dinheiro em algo que já existe, vou economizar etapas. Além disso, eu posso alterar o meu assunto. Se eu faço uma busca em banco de patentes e verifico que já existe, eu mudo o meu assunto ou a rota na qual eu vou tratar. Depois que um pedido é depositado no NPI, como é que eu faço para chegar nessa fase de depósito? Primeiro, você vai passar pela análise de atender aos requisitos legais, aos 3 requisitos que nós falamos, e se não for o artigo 10. Vou fazer busca prévia, vou preparar a documentação. Os documentos do NPI, eles são muito específicos. Eles são documentos técnico-jurídicos. Veja, a patente ela não analisa mérito. O examinador de patentes, ele nunca vai olhar o seu pedido de patente e dizer que bela invenção, que invenção revolucionária. Ele pode achar pessoalmente isso. Na hora do parecer dele, se patenteia ou não, ele nunca vai poder dizer isso. A análise é extremamente técnico-jurídica. Ele vai ver se atende aos requisitos de patenteabilidade. Se atender, ele vai conceder a patente. Se não atender, ela vai ser indeferida, por melhor que seja a invenção. Então, observem que eu tenho regras para escrever um documento de patentes. E a patente ela é diferente de um catálogo de produtos de mercado, ela é diferente de um artigo científico, ela é diferente de um relatório de pesquisa. Ela tem um padrão, existe um ato normativo do NPI que determina como deve ser redigido um pedido. Existem especialistas para redação de patentes. Eu sugiro que vocês procurem no mercado bons profissionais, alguns com os preços melhores ou não tão melhores, mas existem associações de agentes de propriedade industrial que são pessoas capacitadas e credenciadas para fazer atividades de patente junto ao NPI, então procure profissionais. Não adianta depositar um pedido, deixar, porque o pedido, como nós vamos ver, ele passa por várias fases
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e todas têm prazo. Se eu perder um prazo desses ou deixar de pagar uma taxa, o meu pedido pode ser arquivado e eu não tenho como recuperá-lo. Eu vou perder a minha invenção e os direitos que eu teria com a patente. Então, deposito o pedido, ele fica 18 meses em sigilo. Ou seja, eu posso produzir, comercializar, publicar à vontade, mas o NPI não vai publicá-lo antes de 18 meses. Por que a lei determina isso? Para que eu tenha tempo de pedir em outros países. Se o NPI publicar, ele vai quebrar a novidade, e sem novidade eu não consigo patentes em outros países também. Então, por isso fica em sigilo 18 meses. Depois desse prazo, ele vai ser publicado. Todas as publicações sobre patentes são feitas na Revista da Propriedade Industrial. É uma revista, sai todas as terças-feiras eletronicamente, e essa revista traz o despacho sobre o meu pedido. Então, ficou 18 meses em sigilo, vai ser publicado o resumo, o nome do inventor, o título. Eu vou pagar uma taxa dizendo que eu quero que ela seja examinada, aí ela vai para a pilha, para a fila do examinador do NPI, que vai analisar o meu pedido, e se ele atender a todos os requisitos, vai me conceder a patente. Se ele entender que não atende, ele vai fazer exigências, ele vai indeferir o pedido, tem recursos para indeferimento, tem prazos para atender a exigência, mas todos os procedimentos são legais e existem prazos para serem cumpridos. Prazos, meios de fazer isso, por meio de petição junto ao NPI. Atualmente, o depósito de patente tem sido feito em papel, mas ainda este ano o NPI deseja que esse depósito seja eletrônico, ou seja, no próprio site do NPI eu vou poder fazer os meus procedimentos, mas os prazos sempre vão existir. Então, eu preciso de um acompanhamento durante 20 anos da minha carta patente. Cada fase tem taxas, anualmente tem taxa que deve ser paga também, então eu não posso me descuidar em nenhum momento nesses 20 anos da minha patente depositada. Quando eu peço, na verdade, eu tenho só um pedido, vai virar patente quando ela foi analisada e concedida e eu recebo a minha carta patente. Mas, a partir do momento que eu deposito a patente, o pedido, eu já posso negociar, já posso pôr no mercado. Se alguém indevidamente copiar e colocar isso no mercado, eu aviso essa pessoa com uma notificação extrajudicial dizendo, olha, você está usando indevidamente o meu pedido de patente. Posso pedir para o NPI acelerar a minha análise, porque eu estou tendo danos econômicos, e aí com a carta patente concedida, eu vou a quem está usando indevidamente e vou pedir ressarcimento legal desde a minha data do depósito, desde quando ele estava usando indevidamente. Então, vejam que ter o pedido de patente já me dá essa expectativa do direito, eu posso comercializar, licenciar para um terceiro a minha invenção. Então, o sistema de patentes ele é muito importante, deve ser utilizado por todos nós. No caso das empresas, elas devem se beneficiar. Além disso, as microempresas deveriam ficar atentas às informações contidas nos bancos de patentes, porque vejam, se eu tenho uma patente só nos Estados Unidos, aquele produto pode ser desenvolvido, produzido, comercializado aqui no Brasil, se não tem realmente patente aqui. Eu não consigo pedir patente porque não é mais novo, e eu não consigo impedir que um terceiro também faça, mas eu posso produzir à vontade aquele produto, se for do meu interesse, sem ter que pagar royalties ao detentor daquela patente. Por quê? Porque a proteção dele está só nos Estados Unidos. Claro, se eu produzir e tentar comercializar nos Estados Unidos, eu não vou poder, porque naquele território há proteção patentária. Então, a microempresa deve se valer também das patentes como meio de informação tecnológica para novos negócios, para novos produtos. As grandes empresas o fazem, eles têm pessoas especializadas só em fazer busca de patentes para ver quando elas estão terminando, estão chegando no período dos 20 anos, para que eles possam usar, fazer melhorias em cima de uma patente já existente e chegar a produtos melhorados. Se a patente do outro ainda estiver em vigor, você pode fazer uma licença cruzada. Você obteve uma segunda patente a partir do melhoramento da patente de um terceiro. O que você faz?
A segunda patente é sua, mas como obrigatoriamente você está tocando, esbarrando, passando pela tecnologia da primeira, você senta, faz um acordo com a primeira e nós chamamos isso de um licenciamento cruzado. Você vai pagar partes para aquela empresa que detém a primeira patente, mas a segunda é sua. Você vai ter o monopólio para colocar no mercado. Então, conhecer essas ferramentas que eu tentei apresentar hoje é muito importante porque elas vão permitir acelerar negócios, buscar novos negócios, novos mercados, novos produtos. E o sistema existe. Como eu disse, ele tem falhas, ele não é perfeito, mas ele é muito útil. E na sociedade, no mundo globalizado, utilizar essas ferramentas para garantir inovação, para garantir desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento do país, é muito relevante. E esse deve ser um aspecto considerado por todos vocês. Eu estou à disposição para que aqueles que tiverem alguma dúvida, nosso site do inovação.usp.br, no item propriedade intelectual, vocês vão obter mais informações sobre esses assuntos que eu tratei hoje, o telefone e o e-mail também, e eu espero que essas informações sejam úteis a todos os senhores no desenvolvimento das suas atividades. Muito obrigada.